Até para nossos estudantes, às vezes, que acompanham o nosso canal, né? Explica para a gente a tutela de evidência e a tutela de urgência, a distinção clássica dele. É, toda vez que a gente fala em tutela, tutela é o nome de decisão, né? A palavra tutela é decisão. Né? Então a gente está falando de tutela provisória, a gente está falando de uma decisão provisória, que a qualquer momento ela pode ser modificada. É o gênero tutela provisória. E ela tem duas espécies. A tutela com fundamento na urgência, ou seja, com fundamento em alguma coisa relevante que vai se perecer ao longo do tempo e que não pode esperar, como é o caso, por exemplo, de um fornecimento de um remédio, realização de uma cirurgia, retirada de alguma pessoa de algum lugar, enfim. E outras que, com base em apenas em prova documental, você já tem a demonstração do direito e não há necessidade de se estender com relação àquilo. É aquilo que a gente chama da evidência. Esse nome é da evidência até para mostrar assim, que é algo fundado em documento, né, e lei. Então, um documento que não carece de refutação, como é o caso, por exemplo, de uma certidão de casamento, se é evidente que você é casado, você tem direito ao divórcio, então por que esperar tanto tempo por uma tutela, uma decisão definitiva? Eu já posso antecipá-la e não tem fundamento numa urgência, não é urgente. Eu quero me separar ou me divorciar, né? Então não tem esse fundamento. Então tem essas duas qualidades aí para a tutela. Claro, ela sempre tem a natureza provisória, porque a qualquer tempo ela pode ser revertida se isso houver algum engano ou algum equívoco na decisão. Né? Essa é a característica fundamental. Né? E ela é tão utilizada, a tutela provisória, né, que tem algumas análises feitas pelo próprio CNJ, falando o seguinte, olha, basicamente das decisões interlocutórias que os juízes proferem, vamos colocar numa ordem de 100, 40% são de tutelas provisórias. Ou seja, é um número grande, em um número de 100 processos, tutela provisória. E em outros processos, como por exemplo, e a ideia é a mesma no processo civil, no processo penal e no processo do trabalho, no processo penal muitos ficam presos até em razão de uma tutela provisória. Então, a maioria dos presos hoje no Brasil também tem em razão de tutelas ou de prisões provisórias, que nada mais é do que uma forma de uma tutela, uma decisão provisória, que poderia ser modificada e que fica perpetuando ao longo do tempo. Esse é um problema no civil também. As decisões provisórias, elas se eternizam. Isso é um grande problema. Então, nós temos, junto com a tutela provisória, uma morosidade muito grande. Porque, às vezes, você consegue uma decisão rápida, porém, essa decisão para depois se eternizar ou se tornar definitiva, ela demora um pouco mais. Isso é um problema. Então fica grande o número de decisões em tutela provisória que ficam eternizadas.